Olá, nesse vídeo nós estaremos tratando especificamente sobre o desenho de eixos de Logradouro, né, e o preenchimento também de seção direita e seção esquerda para esses respectivos trechos de Logradouro. Tá? Veja que aqui nesse meu mapa no QGIS, eu tenho aqui habilitado algumas camadas, no caso aqui do município de Luzerna, Santa Catarina, de quadras, de lotes, né, e a camada de eixo Logradouro, que ela está vazia, que nós utilizaremos para desenhar. Tá? Eu costumo também utilizar como referência, né, uma camada, né, coloco aqui uma camada do OpenStreetMap, né, que isso ajuda também, né, para visualizar o nome de ruas, né. A gente não tem o controle das atualizações desse Basemap, mas ele pode ser utilizado como referência também, ok? Para habilitar essas camadas, né, basta você vir aqui no menu Web, tá? E aí você tem aqui, ó, você pode ter aqui uma opção aqui, Open Layers Plugin, e ele vai ter aqui, ó, OpenStreetMap, OpenStreetMap, tá? Dessa forma que está habilitado aqui no meu QGIS. Tem outras formas também, você pode ter, ó, no meu caso aqui habilitei uma outra ferramenta, esse me coloca esse menu HCMGIS, onde tem uma série de outros também Basemaps que podem ser utilizados. Tá? Bom, pois bem, para que a gente possa desenhar o eixo do logradouro, como que a gente faz isso aqui no QGIS? Né? Então, primeiramente, eu vou habilitar a edição dessa camada. Tá? Então, venho aqui, alternar edição. Tá? Então, vejo que ele abriu uma série de outras ferramentas. Apareceu um lápis aqui, então isso já me possibilita que eu possa desenhar. Porque justamente eu tenho aqui a ferramenta de adicionar linha. Tá bom? É interessante vocês verificarem também se existe uma outra barra de ferramentas habilitada aqui. Tá? A minha eu tenho várias aqui porque eu vou habilitando conforme meu uso. Mas existe uma, clicando com o botão direito aqui, vocês verifiquem se essa opção aqui, ó, ferramentas de aderência, está habilitada. Caso não esteja, habilite, que são justamente essas ferramentas que estão bem aqui. Tá? No meu caso, ele já está habilitado aqui, ó, habilitar aderência, tá? Eu já deixo ela habilitada. E no caso específico para desenho de linhas, tá? É importante que se coloquem essa opção aqui de vértice também, para que ele possa pegar. Que ele vai pegar os endpoints. Tá? Então, basicamente é isso. De configuração. Então, eu vou aqui na opção de desenhar, adicionar a linha, tá? Que me possibilita desenhar a linha. Clico nela. Eu vejo que ele vai pegando os endpoints e tudo, né? Mas eu vou desenhar as linhas, os trechos, né, de eixos de logradouro. É importante, no primeiro momento, caso não se saiba até onde termine, né, um determinado trecho, né, justamente com as respectivas seções. Então, desenho aqui. A cada quadra, você desenha um eixo de logradouro. Tá? Então, eu vou desenhar, por exemplo, um que vai daqui até aqui. Tá? Então, cliquei lá no primeiro ponto, cliquei aqui novamente, com o botão esquerdo, clico com o botão direito, tá? Ele me abre esse formulário. No primeiro momento, não vou preencher essas informações, porque na minha forma de trabalho, eu prefiro desenhar todos os eixos para depois voltar a preencher. Né? Ok? Então, basta que eu dê um OK aqui, então ele já está carregado aqui. E aí eu sigo desenhando. Né? Então, eu vou desenhar desse pedaço aqui, desse trecho até aqui. Tá? Então certifique e pegue o endpoint. Cliquei, finalizei, botão direito, OK. Vamos dar sequência aqui, então tem mais um pedaço aqui, então me possibilita, clico e clico, botão direito, tá? Finalizo. OK. Então veja que agora eu tenho três, né, eixos de logradouro, três trechos de eixo de logradouro, melhor dizendo. Eu vim aqui com a ferramenta para selecionar. Então vejo que ele vai selecionar uma aqui, selecionar outra aqui. Então para cada uma dessas daqui eu preciso preencher a informação, tá bom? E agora o que eu vou preencher? Né? Então como que eu posso preencher essas informações? Então basta eu vir aqui, por exemplo, na opção aqui, no identificar feições, clico, né, na primeira linha, ele vai abrir uma janelinha aqui, né, vejo que está tudo como nu aqui,
Tá? E como está habilitado a edição, basta vir aqui nesse primeiro botãozinho aqui, editar formulário de feição, que ele habilita e vai me permitir preencher. Mas como que eu sei qual que é a seção esquerda, qual que é a seção direita, qual que é o logradouro, tá? Para o nosso sistema, o importante é que eu preencha essas informações, seção esquerda, seção direita, pelo menos uma delas, tá? Pode ser que em alguns casos, alguns municípios, seja preenchido, só tenho a seção esquerda, né? Mas eu tenho a seção direita. O que nós vamos fazer no nosso sistema é copiar, né, a mesma seção, do lado esquerdo e do lado direito. Existem casos que eu utilizo o mesmo, né? Então pode preencher os dois, ok? Mas em alguns casos, o código da seção esquerda é diferente do código da seção direita. Então precisa prestar atenção nisso. Como que a gente faz para identificar? Né? Uma forma da gente identificar qual que é justamente o que? Eu estou com a camada de lotes habilitada aqui, eu tenho as inscrições imobiliárias, né, aqui, como label, né, dos lotes. Então eu preciso localizar alguns desses imóveis, né, no sistema tributário para identificar qual que é atestada, qual que é a seção que está cadastrada para esse lote. Tá? Eu tenho aqui alguns dados, né, que foram exportados do sistema tributário de Luzerna. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a lista de todas as seções. Né? Então, tem a informação aqui do ID da seção, que é essa informação que eu preciso preencher. Qual que é a seção, qual que é o ID do logadouro, né? São códigos. Tá? Mas eu tenho também aqui os imóveis. Tá? Tem uma lista de todos os imóveis aqui também. Então eu vejo nessa planilha que eu tenho aqui o ID do imóvel, tenho várias colunas aqui, né, inclusive chegando até qual que é a inscrição imobiliária, né, uma inscrição imobiliária aqui completa, no caso que está sendo apresentada aqui, uma inscrição imobiliária, digamos ali que reduzida, tá? Então vejam até mesmo pela composição, né? Então aqui começa 02 14 0152, né? Então eu tenho o número do lote, eu tenho o número da quadra e tenho o número do setor, tá? Então aqui vejam que eu tenho que identificar nesse local, mas vocês olhando no sistema tributário facilmente vocês vão identificar. Mas eu tenho aqui também, olhando aqui, eu tenho qual que é a seção, tá? Eu vou rodando aqui, ó, eu tenho aqui uma coluna que se chama ID seção. Então eu tenho que identificar para aquele lote qual que é a seção, ok? Então vamos tentar identificar, né? Vou colocar aqui um pouquinho do lado aqui, para a gente identificar qual que é a seção desse caso aqui. No meu caso aqui vai ser um pouco mais complicado porque eu tenho uma planilha, mas olhando no sistema tributário fica muito mais fácil. Então eu vou procurar aqui, vou tentar filtrar aqui, tá? Vou colocar aqui, vamos buscar aqui por exemplo 14.0152. Então veja que ele me trouxe aqui, ó, 02 e tal, tudo. Né? Ele vem trazendo tudo, né? Todos os imóveis. Né? Mas vejam que pela inscrição imobiliária é aquele local ali. Então veja aqui, ó, que aqui ele traz as unidades também. Né? Então ele tem ali, a princípio, 4 unidades. Mas ele vai ter aqui a seção. Então aqui, ó, o ID seção. Então veja que eu tenho aqui, ó, ID seção, tá? 13.055.81, tá? Nessa informação aqui eu não vou me preocupar no meu caso aqui se ela é da seção esquerda ou se ela é da seção direita. Mas o intuito aqui é de mostrar como você tem que encontrar esse ID seção. Tá? Então eu vou copiar essa informação aqui, tá? E vamos supor que seja utilizada tanto de um lado quanto de outro. Tá? Né? Então vamos lá. Então, vamos supor que essa seja a seção esquerda, né? E também seja da seção direita. Então eu preencheria dessa forma aqui. Mas vamos fazer o seguinte:
como nós estamos aqui, né, vou verificar aqui, vamos localizar também do outro aqui da parte de baixo. Vamos localizar então aqui um outro. Bom, vou colocar aqui 13.0075. Pronto, encontrei. Vamos localizar qual que é a seção dele. Aqui, ó. 13.05.580. Então, a partir disso, eu já posso preencher aqui, ó. Então, ó, como eu não sei qual que é a esquerda e qual a direita, no meu caso aqui, pronto, está preenchido. Ah, eu quero preencher também o logradouro. Vamos ver se tem aqui o nome do logradouro, só para me localizar. Não, nesse caso aqui eu não tenho, mas eu poderia preencher. Ou então, a título de informação, né? Ou então eu posso vir aqui, qual que é aqui mesmo? Rua Dário Fontana, tá? Mas o logradouro não é obrigatório. Então pronto, está preenchido aqui, a minha seção esquerda e a minha seção direita. Para o próximo aqui, é a mesma coisa, né? Então eu peguei desse trecho aqui e selecionei. Agora para o próximo aqui, né? Então vamos tentar identificar também, né? Vamos colocar aqui, pronto. Tá? Vejo que aqui tem uma diferença aqui porque eu tenho aqui um lote bem grande, tenho lotes que são possivelmente virados aqui para a Rua Júlio Wassenberg, mas eu tenho alguns aqui, mas que me possibilita preencher pelo menos uma inscrição. Tá? Então vou vir aqui novamente em imóveis, vou localizar aqui, ó. Vou colocar aqui 12.0064. Pronto, localizei ele aqui e encontrei aqui a seção dele. Ó. Então vou copiar essa seção, venho aqui novamente e vamos preencher. Vamos supor que nesse caso aqui, vamos supor que fosse tudo igual. Né? Então eu estaria aqui e preenchi. Pronto, basicamente é isso. Então esse processo precisa ser preenchido para todos os eixos de logradouro. Porque veja aqui, porque ele pode ter diferença. Eu posso ter um código, um ID de seção nesse aqui já pode ser outro e assim por diante. Cada rua, cada logradouro pode ter N, né, ou várias seções, tá ok?